E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção aqui no motorzinho deslizante da PPA. Esse motor é de um cliente do meu irmão e ele retirou de um condomínio, tirou com a base porque não tinha como tirar só o motorzinho. E segundo ele está acionando só em um sentido, no outro sentido não vai. Ele inverteu a bobina e inverte o giro, mas continua somente um sentido. Essa plaquinha da PPA é uma plaquinha que tem dois tipos de fim de curso. Tem os reed switch convencionais e tem um encoder também. Então isso pode ser um problema na placa ou pode ser um problema de encoder. Então ele já trouxe toda a estrutura que é bom, que vai me ajudar a fazer os testes. Segundo ele, não está sendo utilizado o imã que aciona os reed switch, então ele está funcionando só por encoder. E o encoder fica na parte interna e contra o número de voltas aqui do rotor. Então preso no rotor tem um imã e o encoder são reed switches também que conta o número de volta e ele sabe o sentido, ele avisa o sentido aqui para o microcontrolador, se é sentido horário ou anti-horário. Então eu vou energizar essa placa, alimentar ela, aqui é 220, para ver se o problema realmente é placa ou é encoder. Uma das coisas que eu estou percebendo aqui, que parece que esse aqui, ó, o receptor, ó, ele tá úmido. Não pude ver se é óleo ou é água, parece que essa placa tá bem úmida. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas ó, até aqui é os dip switch, ó, de configuração. Parece um óleo que tem nessa placa. Tá bem estranho, ó. É óleo. Alguém jogou óleo valendo aqui nessa placa. O do porquê não tem lógica. Encharcou a placa no óleo. Eu vou tirar essa placa antes de eu alimentar ela para ver, ó. O encoder, ele tem o conector dele próprio aqui, então é só remover. O fim de curso também. Aqui as bobinas, até tá frouxo um. E aqui é o capacitor. Tirar o capacitor. O capacitor não tem polaridade, ele não é eletrolítico. Oh, mas tem algum problema aqui, ó, no relé, ó. Já tá aqui o problema, ó. Nem eu olho. Já tá resolvido. Olha só. Carbonizado a trilha. Essa vai ser fácil para consertar. Isso significa dizer que é provável que o encoder não tem problema. Tá só... Eu vou lavar ela para tirar esse excesso de óleo aqui. E vou lavar aqui também e reconstituir. Tá vendo que é num dos relés? Porque um desses relés aciona o sentido de abertura e o outro de fechamento, ou vice-versa. Como ele não tá passando, tá dando direto aqui, ó, na abertura. É bem o da abertura, ó. Que aqui ele passa pelo capacitor, que é para dar partida, né? E vem direto aqui no burner, ó, AB, fechamento e o comum. Então tá aqui o problema, ó, mau contato. E daí o que acontece? Ele vai faiscando, que é natural a hora que ativa o relé aqui. Só que antes de qualquer coisa eu vou dar um banho nessa placa para remover esse óleo. Eu não entendo qual é a ideia do pessoal lá, acho que é os próprios moradores do condomínio. Vou lavar bem aqui e secar. Olha só a anteninha, ó, tava lavando aqui, ó. Sempre dá esse problema aqui nas antenas. O material é muito ruim, não adere bem o estanho e sempre nas placas da PPA. Porque eles usam ali tipo um metal que não é cobre, nada de cobre para reduzir custos, né? Vira essa lambança. Ressoldar já, aproveitar aí. Aqui é o receptor, o sinal dos radinhos, dos controles. Esse fluxo para solda, que na verdade é um álcool isopropílico, o pessoal vende como fluxo de solda. Isso aqui pode usar à vontade na placa, sem medo. Depois a gente seca bem. Só ele é tóxico. Na hora de secar, que ele tá evaporando, tem que tomar cuidado. Esses dips aqui é para configuração desse modelinho de placa. Essa aqui ainda é uma versão antiga, ela não aceita o prog da PPA, que é aquele programador. Que é o mesmo da Celtron, porque a PPA comprou a Celtron. E essa aqui não é o modelinho comum de placa, porque ela tem encoder. A maioria das plaquinhas universais deles, das centrais aí, não tem encoder, só tem o fim de curso. Aqui tem encoder. Agora é só secar. Dá para usar o soprador térmico, uma estação, um secador de cabelo. Secar e retirar todo esse líquido agora. Só tem que tomar cuidado para não aquecer muito a placa, né? Se tu vê que tá aquecendo demais, ela não secou bem, deixa ela descansar um pouco. Alguns minutinhos ali e volta de novo a secar bem, para não deixar úmida. Depois eu vou refazer a solda aqui e da antena. E ver se não tem mais nenhum outro ponto com solda fria.
Essas manutençãozinhas assim são boas de fazer, muito rápido. Saiu de vez a bendita da antena. Depois eu vou cadastrar um controle aqui só para testar. Como ela já aqueceu bastante agora, eu vou deixar ela descansando aqui 1 minuto. Esperei mais de 1 minuto, ela já refrescou bem. Eu vou dar mais uma secada. Deu boa, agora eu vou estanhar ali. E para fazer isso eu vou remover o excesso de estanho aqui da antena primeiro. Assim que esquentar o meu ferro de solda. Ok, removo todo o excesso. Agora aqui na antena eu vou raspar um pouquinho com o alicate de corte. Eu não posso atorar isso aqui. Por que não se pode alterar esse tamanho da antena ou atorar um pedaço? Porque essa antena é calculada de acordo com o comprimento de onda, que é calculado de acordo com a frequência. Então tem todo um cálculo ali que se faz para acertar o tamanho correto da antena. Se você aumentar ou diminuir isso aqui sem calcular, tu vai alterar drasticamente o alcance dos radinhos, ou seja, dos controles. Por isso que o pessoal tem a mania de pôr um fio maior aqui para tentar aumentar o alcance e não dá certo. Não se pode fazer isso. Agora aqui, como derreteu a ilha de solda, ou seja, essa parte onde é feito estanhado o terminal do componente com a trilha, o que eu vou fazer? Eu vou raspar aqui para aparecer o cobre, porque existe um verniz isolante na placa. Então eu vou raspar dessa forma assim, ó. Até aparecer bem o verniz. Olha só. Raspar um pouquinho o terminal do relé. E aqui eu dobro, ó. Tem que cuidar para não raspar do lado, como eu fiz aqui, ó, para não posso fechar curto entre essa trilha e qualquer uma dessas outras, porque aqui é o capacitor, ó, e ele vai em paralelo com as duas bobinas. Ou seja, aqui está na abertura e esse outro vem no fechamento. Se eu fechar um curto aqui, vai dar um estouro bem legal. Na hora que energizar para testar, vai fazer cabum. Agora é só estanhar. Se quiser pôr um pouco de fluxo de solda, pode. Olha só, aderiu bem. Esse aqui, ó, é pasta de solda, né, o fluxo, que fica o excesso na placa. Agora eu posso lavar aqui só para ficar bonito. E depois, o ideal é passar um verniz ou um esmalte, um verniz transparente. Para quê? Porque esse verniz que já existe naturalmente aqui nas trilhas, não é só para isolar de contato elétrico, por exemplo, nas trilhas, mas também contra umidade, isolar a questão da oxidação por causa da umidade. Começa a acontecer a eletrólise, né? E você deteriora a placa, a isolação aqui da parte de fibra, por exemplo, acaba fechando o curto e acaba condenando a placa. Então agora está feito aqui, ó, a ressolda do terminal. A princípio não tem mais nada aqui, eu vou só fazer o seguinte para garantir, já que eu tô mexendo mesmo, né? Minha cachorrada tá nervosa aí. Eu vou estanhar aqui, ó. Esse aqui é o outro relé. Aqui nem precisava, mas aqui sim, é legal. O capacitor, o relé. Aqui a parte da onde alimenta o relé. Aqui também, conexões físicas. Fazendo uma inspeção visual aqui, eu não vejo mais nada assim de mau contato ou solda mal feita. Eu já vou montar e já vou testar isso aqui. Tomara que não seja preciso eu abrir o encoder. Menos mal, facilita. Fica mais rápido a manutenção. Senão tem que desmontar o motor, a parte do motor mesmo ali, a parte elétrica, para poder ter acesso ao encoder. Mas eu vou testar agora aqui na bancada. Daí se for preciso eu vou ter que abrir, não tem jeito. Tá invertida a placa, por isso que não dá certo mesmo. Agora sim. Aqui é o fim de curso. O flat do encoder é esse aqui, ó. O capacitor não há polaridade. E o motor aqui tava amarelo. Eu vou aumentar isso aqui. Tá muito ruim esses terminais. O amarelo é o comum.
O preto é para ser a abertura. E o vermelho é para ser o fechamento. Agora aqui vai o fase e o neutro que eu vou ligar agora. E se ficou invertido, lá na hora de ele instalar o motor no local, lá é só trocar aqui o preto pelo vermelho. Eu já vou ligar ele na régua. Ok. Piscou o LED, beleza. Como ele estava desligado, ele perdeu o percurso. Eu posso vir aqui na teclinha mais e ver se ele vai girar. Ó, girou num sentido. Vou parar. Vamos ver se ele vai pro outro lado. Foi. Agora sim, ó. Girou para os dois lados. Era só o relé mesmo. Então quer dizer que o encoder está funcionando. É só verificar o sentido aqui dessa engrenagem, ó. Girou para cá, parou, voltou no outro sentido. Tá resolvido. Não preciso nem testar o encoder, nem os fim de curso. A única coisa que eu posso fazer é cadastrar um controle meu aqui para teste. Que eu não vou resetar a placa, né? Na verdade é um condomínio. E para poder cadastrar um controle nessa placa, tem que ser um controle 433 MHz Core de Learning. A gente tem essas chavezinhas aqui, é um conjunto de chavezinhas que a gente chama de Deep Switch. E uma delas é de número 8, que é para fazer esse processo. Então ela está no modo off, a gente vem com a chavezinha e passa ela para on. Ok, com o motor parado, né? A gente vai pressionar o botão do controle que a gente quer cadastrar e mantém pressionado. Enquanto pisca o LED lá, a gente confirma aqui, ó. Aí solta aqui e solta o botão. Dessa forma, ó, vou pressionar aqui, ó. Piscou o LED, confirmo, solto o controle, confirmo. E agora, o que eu faço? Ele piscou, eu volto para a posição off. E agora é só testar. Olha só. Funcionando o controle. E girando para os dois sentidos o motor. Nesse caso ele está bem devagarzinho aqui, ó, porque ele está tentando reconhecer o percurso, como eu falei. Sempre que falta luz, como ele está no fim de curso digital e não analógico, que seria esse, ele tem que reconhecer o percurso. Como ele não está montado no local, ele não vai reconhecer o número de voltas. E está resolvido, pessoal. Então, era só uma manutenção até que foi simples. Eu não imaginava que ia ser tão simples para resolver. Eu até pensei que ia ser um pouco mais complexa. Achei que poderia ser alguma coisa no encoder, porque eles não estavam utilizando lá os ímãs. Mas era só arrumar o contato, tá bom, pessoal? Então eu agradeço aí quem assistiu até agora. Muito obrigado e até um próximo vídeo.